Gênesis capítulo 21, versículo de número 15. Quem encontrou, diga eu vou para o céu. Quem não encontrou, diga eu vou também. Olha aí. Gênesis 21, verso 15, todos amém? Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou, não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Depois, ouviu o choro do menino, Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse, o que a aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar. Lá onde você o deixou, levante o menino, tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então, Deus abriu os olhos de Agar, e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Quantos podem dizer amém? Queridos, por favor, repitam bem alto comigo, diga, o Deus, está fraco, diga o Deus que trará o incomum para a sua vida. Meus irmãos, como em outras ocasiões já tinha trago essa informação aqui, mas só para reforçá-la, os irmãos sabem que o livro de Gênesis, na verdade, é o livro da aliança de Deus. É o livro em que Deus revela a sua aliança para com seus escolhidos. Há uma verdade absoluta no livro de Gênesis, em que, como professor de Pentateuco, a gente sempre salienta de que o livro de Gênesis ele revela a aliança de Deus com os nossos patriarcas. Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, José, todos eles, Deus vai revelando aos poucos as suas alianças numa escrita contínua entre o Pentateuco. Há uma verdade aqui que às vezes nós nos esquecemos. A aliança que recai sobre a cabeça de Abraão é uma aliança que recai sobre todos aqueles que descendem dele. Portanto, aqueles que são descendentes do patriarca Abraão não precisam necessariamente ter seu nome diretamente ligado ao meu coração, mas com certeza, por serem descendentes de Abraão, a aliança que Deus tem na cabeça de Abraão recai sobre seus filhos. Logo, nós precisamos aprender algumas alianças que Deus fez aqui e que Ele revela nesse livro. A primeira, obviamente, já relatamos com Abraão. A segunda vai se revelar dentro da casa de Abraão e que pouca gente menciona isso. Isto é necessário nós revelarmos. Por quê? Porque a história de Ismael não começa no capítulo 21. A história de Ismael começa no capítulo 13. Por que começa no capítulo 13? Porque no capítulo 13 vai haver uma contenda interna na família de Abraão. A Bíblia diz que Deus no capítulo 12 dá uma ordem. Que ordem é essa? Abraão, sai do meio da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Aqui Deus está estabelecendo um limite. Deus está dizendo assim, sai da sua parentela e não leva ninguém contigo. Vai só. Porque a terra que eu vou te mostrar é para você e quem eu colocar a partir daí.
Então quem a partir do 12 para trás não foi convidado para andar, não leve. Isso é um alerta para mim e para você. Como assim? Não se engane. Tem pessoas que não podem ir além do capítulo 12 da sua vida. Tem gente que só pode ter acesso a você até o capítulo 11. Quando Deus te trouxe para esse culto aqui, a primeira palavra para você é essa: não leve para o próximo capítulo, segunda-feira, aquilo que eu já limitei para te acompanhar até só o domingo. É só até hoje. E por que não pode ir depois? Se for, atrapalha. Por quê? Porque tem gente que não anda com você por causa de quem você é. Tem gente que quer andar com você por causa daquilo que você vai ouvir aqui hoje. Me prova. A Bíblia diz que Ló vai com seu tio. E eu entendo um sentimento de Abraão em levá-lo. Abraão leva porque Abraão está velho, não é pai, e tem um sobrinho que ele ama muito. Trata como filho. Mas Deus, ele sempre faz questão de deixar claro: filho é filho, primo é primo, sobrinho é sobrinho. Não dá para confundir as coisas. E Deus está aumentando o nível de relacionamento de Abraão. Deus está assim, ó: eu vou lhe dar filhos. Eu vou repetir: eu vou lhe dar filhos. Deus está dizendo assim, ó: você não vai carregar para a sua vida aquilo que já pertence a alguém. A partir de hoje, o que Deus está dizendo é: se prepare, porque essa é a primeira promessa que eu estou te fazendo no culto da juventude. Qual é a primeira? A partir de hoje você vai deixar de pedir emprestado, porque Deus vai dar o que é teu por direito. Segundo, tem uma contenda, e eu preciso que nós aprendamos uma coisa séria. Tem brigas, atritos, que não são o diabo, são culpa das nossas decisões. A Bíblia diz que a contenda é entre Ló e os servos de Abraão. Olha para mim, se ele tivesse deixado Ló no capítulo 12, no 13 teria confusão? Não teria. O problema é que você está levando pessoas para ambientes que Deus já mandou elas saírem. O problema é que você está trazendo para uma nova história, para um novo capítulo, pessoas que são de capítulos passados. E eu preciso trazer uma palavra dura de cara para você. Tem gente que você ama, mas não serve para a próxima página. Uracanto e Assawa. E essa noite, me desculpe a sinceridade com alguns, eu não vim pregar à la carte essa noite. Não é o que você quer ouvir, é aquilo que você precisa ouvir. Aqui você não vai ter direito à escolha no menu. A palavra de Deus para você essa noite é: eu comecei a selecionar quem vai ficar e quem vai continuar. Mas você... Ai! Glória! Quando Deus causou separação, começa a história de Ismael. Anderson, aonde começa a história de Ismael? Em uma preocupação de Abraão. Qual é a preocupação? Harrison, leia com atenção o texto, irmãos. E o Abraão tem uma preocupação: qual é? Como eu vou sobreviver? Se a melhor parte da terra, quem escolheu foi Ló. E olha para cá, Ló escolheu Campina. Por quê? Porque Deus sabe como revelar o caráter de quem é falso nas suas costas. Deus olhou para ele e disse assim: deixe ele escolher primeiro. Por que Deus fez isso? Porque Deus estava dizendo: eu vou revelar quem é Ló agora. Por quê? Tradição judaica básica: os mais novos jamais escolhem na frente dos mais velhos. É proibido. Só quem tem falta de caráter não respeita princípio. O que Abraão estava dizendo é: como é Deus? Deus olhou para ele e disse assim: deixa que eu vou mostrar quem é falso e quem é de verdade. Levante as suas duas mãos o mais alto que você puder, por favor, porque Deus te trouxe nesse culto para dizer: março ainda não terminou, eu vou começar a arrancar as máscaras dos falsos que te cercam. Mas fica tranquilo, quando a máscara cair, eu arranco eles da tua vida. Ah, Jesus. Olhe para essa pessoa que está do seu lado, diga para ele: se eu fosse você, diga, se eu fosse você, eu não ficava triste com quem vai embora amanhã, eu ficava feliz.
Porque Deus sabe o que eles falavam às escondidas. Deus sabe o que eles tratavam às escondidas. Mas essa noite o Senhor está dizendo: o que é teu, nem quem te ama vai arrancar. Segundo, a história começa porque Deus dá duas estratégias para Abraão. Quantas estratégias? A primeira, Deus disse: cava poço. Por quê? Porque no deserto precisa-se de água. Agora olha para cá. João capítulo 4 está escrito que no diálogo com a mulher samaritana, Jesus olha para ela e diz: vocês samaritanos adoram, não são como os judeus. Os judeus sabem a quem adora. Por que Deus estava falando isso? Porque Deus está falando lá sobre quando Ele mandou Abraão cavar poço. Prova de quem era o poço. A Bíblia diz: o poço é de Jacó. Só que tem um problema. Na divisão da herança, Jacó deu a José aquele poço, junto com a terra. Se a terra era de José, porque o poço é de Jacó? Por causa de quem cava. Quem cava o poço é quem Deus lembra. Deus não costuma lembrar nome de quem usufrui da bênção. Deus costuma honrar quem cavou o poço. E por que Deus fez isso? Samaritano, você não sabe a quem adora, judeu sim. Porque ela diz assim: o poço é do pai Jacó. Jeová olhou e disse: é por isso que samaritano não sabe a quem adora. Porque samaritano dá glória por causa da casa, dá glória por causa do carro, dá glória por causa de onde mora, do que veste, do que calça. Judeu sabe a quem adora. Por que judeu sabe a quem adora? Porque ele estava perguntando: o que é mais fácil? Construir o poço ou fazer brotar água onde nunca nasceu água? Pregador deu uma voada, é Deus dizendo: vocês que andam comigo, vocês sabem por que me adoram. Construir a casa é fácil, dar condição para comprar é comigo. Fazer brotar água é difícil. Deus olhou para Abraão e disse: pode ir para o deserto, meu filho. E olha o capítulo 13. Deus disse assim: olhe para o Hebron, eu vou dar toda essa terra para você. Pode olhar. Eu imagino aquele velhinho de idade olhando para o meio do horizonte e vendo só terra, e Deus dizendo a ele: tudo isso aqui é seu. E ele olhando e dizendo: tá certo, só que só tem deserto, só tem areia. Aí Deus dá duas estratégias: meu filho, primeiro cava poço, o segundo constrói aí, planta aí, tamargueira. Construir, plantar tamargueira? Sim. Planta rara que não dá no deserto. Primeiro Deus disse: cava o poço. Depois planta tamargueira. Agora sabe o que é doido? Deus deu a Abraão ovelha, gado, Deus deu tudo a Abraão. Agora pergunta: por que plantou tamargueira? Capítulo 21. Por que tamargueira? Abraão, o menino quer ir embora junto com a mãe, expulsado. Está mandando embora? Tá. Agora sim, no terceiro pedido pode mandar ir. Por quê? Porque agora a tamargueira cresceu. Ai, Jesus. Cresceu? É, agora cresceu. Se cresceu, dá sombra. Arabaia Súria. Orabacanto e a céua. Porque a tamargueira que Abraão plantou não era para ele, era para Ismael. Deus estava dizendo: pode mandar o menino embora. Por quê? Porque vai acabar a água do odre, mas ainda tem tamargueira que eu mandei plantar no deserto, e morrer ele não morre. Olha a capacidade de raciocínio que o seu Deus tem. O menino nem tinha nascido, mas já tinha tamargueira plantada. E eu gosto do versículo 15, porque a primeira frase é uma afirmação. Robin, a primeira frase é essa: acabando a água do odre. A sua água acabou e o desespero bateu. Porque a Bíblia diz que quando acabou a água, a mãe do menino disse: eu vou deixar ele aqui porque ele vai morrer, eu não quero ver. Aí Deus olhou e disse assim para ele: só que tem um problema, antes de você pensar em deixar o menino morrer, eu já tinha uma tamargueira para livrar ele.
Oh glória, eu estou sentindo Deus aqui. O Senhor te trouxe para cá para dizer: eu te amo tanto, que tem gente na expectativa de tu morrer, e eu já tinha plantado uma tamargueira para dar escape. Levante a sua mão mais alto que você puder, porque eu trago uma palavra profética para essa igreja. O Senhor está dizendo: sabe qual é a raiva do diabo? É que a expectativa dele contigo é: vai morrer, e a de Deus é: já tem livramento acontecendo. Repita comigo: acabou a água do odre. Tá fraco? Diga: acabou a água do odre. A água do odre é a confiança do homem. É o homem dizendo: até aqui eu posso. Mas quando acaba o meio de confiança do homem, quem entra em cena é o seu Deus. Primeira coisa em comum que Deus criou no deserto: tamargueira. Tamargueira não cresce no deserto, ela cresce no monte. Só que quem mandou botar ela lá não foi Abraão, quem mandou colocar lá foi Deus. E o que Deus manda plantar vai crescer. Vai crescer. Segundo, incomum no deserto, Deus mandou um anjo. Eu vou dizer isso de novo. Deus mandou um anjo. Só mais uma vez. Deus mandou um anjo. Irmãos, eu e Daniel, a gente é de uma época em que os crentes oravam demais. E naquele tempo a gente tinha o costume de ver anjo. Não era normal, a coisa mais comum era ver anjo e demônio. E o que é incomum é a geografia. Porque tem ambientes que ninguém consegue entrar, inclusive um anjo. Só que aqui Deus está dizendo: o problema não é quem está, é quem permitiu que estivesse. Não entendi. O Deus que mandou Abraão ir para o deserto também mandou Ismael. O que Deus está dizendo é: quando eu faço aliança com alguém, não adianta a geografia, não adianta a crise nacional, vai crescer, vai viver, vai... Quando é Deus que está no negócio. Terceira coisa em comum, olha o texto: ela deixou o menino numa distância de um tiro de flecha. Irmão, isso aqui é fantástico, porque um tiro de flecha equivale aproximadamente a 700 metros. Por que isso? Para que a mãe não conseguisse ouvir o grunhido da morte do menino. Então ela nem pode ver e nem pode ouvir. Aí vem o texto. E senhores, o texto diz assim, ó: Deus ouviu o choro do menino. Eita glória! Parece que eu estou vendo H chorando de longe, e Deus mandou o anjo lá e dizer a ela: H, o menino. Deus ouviu a oração. A pergunta é: por que o anjo não foi falar com Ismael e sim foi falar com H? Porque o que H precisa é de uma mensagem, e Ismael precisa de um milagre. Você entendeu a diferença? Deus não precisa mandar mensagem para ambiente de milagre. Tem ambiente de milagre que Deus precisa mandar anjo? Não! O que o ambiente do milagre precisa é do milagre. Agora olha para mim, ela não está vendo nem ouvindo, mas o Deus que ela serve está lá cuidando. Eu vou de novo. Olha aí, alguém entendeu? Ela não está vendo nem ouvindo, mas enquanto ela está longe, Jeová está lá cuidando. Não entendi. É você dando glória aqui e Jeová lá na frente dizendo: aqui não. Não. Para começar a concluir. Primeiro, arbusto, incomum. Segundo, um anjo, incomum. Terceiro, Deus ouviu aonde ninguém ouviu e Deus viu aonde ninguém viu. E quarto, aqui é para nós endoidar. Qual é? O texto é assim, ó: e Deus disse através do anjo: levante a cabeça e veja. O que é que ela viu? A Bíblia diz: uma fonte.
Não tem copo d'água no deserto. Não dá para achar uma garrafa d'água mineral no deserto. Mas Deus olhou para ela e disse: olhe de novo. A Bíblia diz que tinha uma fonte. Me perdoe, irmãos, o meu jeito, meio pentecostal, eu gosto de ser assim, meio doido pregando, é meu jeito que eu estou tentando de correr. É Deus nos dizendo: fica tranquilo, eu vou fazer brotar o que não existe. Ora, calaia céua. Levante as suas duas mãos e por 10 segundos comece a abrir essa boca, pelo amor de Deus. Porque o Senhor está dizendo: eu vou trazer a existência aquilo que é inexistente. Vai ter fonte, vai ter arbusto, vai ter livramento, vai ter vida. Ai. Por último, um jovem que tinha sido deixado pelos pais. Um pai que manda embora. A mãe que cria uma expectativa de morte. Aí vem Deus e diz assim: ó, já que ninguém quer, já que está todo mundo abrindo mão deles, a partir de hoje ele não anda mais nem com Abraão e nem com Agar. A partir de hoje esse menino vai andar comigo. E pastor Erlônio, andar com Deus é diferente, irmão. Posso mostrar por quê? Vamos lá. O menino viveu. O menino quer? Opa, ele não sobreviveu. Porque sobreviver é viver de escape. Está escrito, irmão, não estou acrescentando nada. O menino viveu. Viver é ter em abundância. Anderson, é aproveitar. É viver do benefício da alegria de servir a Deus. Ai, ora baia salva. Pregador, por que você está dizendo isso? Porque eu trouxe a memória esse fim de semana. Teve uma hora que eu estava com o Benício, pastor, segurando a mão dele lá onde eu estava, e eu olhando para trás e me lembrando de 20 anos atrás, quando eu subi essa Presidente sozinho, pobre, indo para dentro de uma casa bem pequenininha. E hoje Deus me deu essa condição, eu olhando para trás e dizendo: obrigado por ter feito meu pai ir embora. Obrigado por ter dito à minha mãe que não me quisesse. Porque quando ninguém me quis, o Senhor me pegou no colo. Eu sei que você talvez ache estranho, mas eu não vim pregar sobre Tiago, Pedro, João. Eu vim pregar sobre aquele que está dizendo: se ninguém te quer, eu te quero. Se ninguém te quer, eu te... Ai. E por que você está dizendo isso? Vou terminar. Primeiro, ele viveu onde todos morriam. Eu vou de novo, você deveria ter dado um glória. Ele viveu onde todo mundo morria. Mas o da direita não importa, o que importa é você. Mas o da esquerda não interessa, o que interessa é você. Pregador, não está entendendo, é Deus dizendo: ainda que 1000 caiam do seu lado, 10.000 à sua direita, praga alguma chegar. Não vai. Ele viveu. Segundo, ele cresceu. Pregador, não estou entendendo. Esse crescer aqui é ser conhecido e respeitado. Eduardo, e as pessoas olharem para você e dizer assim: ó, não é que Deus fez mesmo, rapaz? Sabe o que é que Deus está dizendo? Se prepara, eu vou dar uma virada tão grande na tua história. Eu vou dar uma virada tão grande na tua família, que quem um dia achou que o teu casamento ia ser abortado, em nome de Jesus está quebrada todo decreto essa noite. Você vai crescer. Para concluir, o terceiro é o que eu mais gosto, Juninho e Pamela. Por quê? Porque Deus não é um pai comum. Deus não tem o mesmo presente para dar a todo mundo, porque Ele é diferente. Poliana, eu estou sentindo a graça poderosa de Deus aqui. O terceiro é esse aqui, ó. Deus fez dele flecheiro. Pastor Moisés, isso é inédito. Pode folhear os 20 capítulos anteriores.
Em nenhum texto bíblico jamais apareceu essa habilidade. É a primeira vez que a Bíblia está mencionando alguém com a habilidade de atirar flechas. Não entendi. Jovens, se preparem, porque Deus está dizendo: eu vou te adotar essa noite. Eu vou pegar você no colo e a partir de hoje você vai andar comigo. E aonde muitos morreram, você vai viver. Aonde muitos tiveram seu crescimento abortado, você vai crescer onde ninguém cresceu. E por último, eu vou te dar o que eu não dei a mais ninguém. Levante essas duas mãos, todos dentro dessa casa, na galeria, aqui dentro dessa igreja. Começa a abrir a boca e soltar um glória aí, porque o Senhor está dizendo: se prepare para receber habilidade nova. Fica de pé comigo, fica de pé comigo. Vou fazer agora. Segura só um pouquinho. Eu não sei em qual ambiente você achou que estava, porque eu quero dizer uma coisa a você. Isto aqui é deserto. Isto aqui é ambiente espiritual. Eu não sei como você chegou aqui. Suas crises talvez tenham pensado que você estava vindo só para um evento. Mas essa noite é uma noite de adoção. Esse Deus que nós pregamos quer ser teu pai. Ele quer pegar você no colo e te fazer viver o que ninguém jamais viveu. O Senhor está dizendo: eu sei que para você está difícil, porque esse ambiente é ambiente de luta, desesperador. Talvez você tenha vindo só, mas é isso que é pautado esse encontro. O Senhor queria te encontrar nesse ambiente. Eu quero convidar você que não é crente, que talvez seja um filho que foi deixado para trás, porque tem um pai que está de braços abertos aqui, te convidando para aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador. Eu quero convidar a primeira pessoa que quer aceitar a Jesus. Você que está precisando de um socorro. O Nova Betânia essa noite na tua vida é arbusto e deserto. E nós somos mensageiros de Deus para a sua vida aqui hoje. O Senhor te chama essa noite.